Olá, amigos. Alexandre Carvalho, presidente do Fórum de Conservadores do Nordeste. E é sobre conservadorismo que eu quero conversar um pouco com vocês hoje. Conservadorismo é uma semente que ela foi durante 30 anos mal cuidada, não foi regada, não foi alimentada. Muito pelo contrário. Pisaram, tentaram esmagá-la, destruí-la, mas não conseguiram, porque ela é a semente que vai dar o fruto do crescimento do nosso Brasil. Nós defendemos a liberdade de expressão, hoje tão prejudicada, tão perseguida. Defendemos a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade familiar e moral. Temos como os 4 princípios: Deus acima de todos, a pátria acima de tudo, a família como base da sociedade e também a propriedade privada, que é um direito de cada cidadão que sua e luta para obtê-la. O movimento conservador, ele é muito grande, ele é muito maior do que a política, tá? Porque, como eu disse anteriormente, ele é a identidade de um povo. E o povo brasileiro é conservador em sua raiz. Sempre foi. Manipularam, jogaram, distorceram o sentido de conservadorismo, tentaram destruir, mas não conseguiram. E agora esse movimento renasce, ressurge e com muita força. E nós estamos aqui para convocar você a participar desse movimento que cresce a nível nacional, com as pessoas tomando consciência da sua importância e da necessidade da sua sobrevivência, do seu ressurgimento e da sua solidificação para o bem e futuro do nosso país. E agradecemos a muitos por isso. O professor Olavo de Carvalho, o Alan dos Santos e tantos outros que eu não quero ser injusto aqui em esquecer nomes. Mas também muito e principalmente ao nosso querido presidente Jair Bolsonaro, que fez ressurgir esse sentimento, esse patriotismo que hoje o brasileiro volta a viver e se orgulhar. Porque antigamente a gente via a bandeira nacional em época de Copa do Mundo. Fora isso, não se usava e começou-se a usar bandeiras vermelhas, inclusive em gabinetes oficiais, em eventos oficiais. E isso é um absurdo. Nós estamos no Brasil, a nossa bandeira é verde, amarela, azul e branca. E hoje as pessoas conservadoras, as pessoas patriotas estão sendo perseguidas, estão sendo prejudicadas por voltar a ter o orgulho de ostentar, de empunhar a bandeira brasileira. E isso é inaceitável, inadmissível. E nós jamais permitiremos que isso volte a ocorrer. Nós temos o direito de vestir as cores do Brasil, de usar nossa bandeira com muito amor e orgulho. E nós vamos, porque o conservadorismo já está aí, está vencendo e irá crescer muito mais do que se imagina. No dia de hoje é quinta-feira, dia 25 de junho de 2020, nós tivemos a notícia triste de que o jornalista Luiz Heraldo Lacombe foi desligado da Rede Bandeirantes por um programa que ele apresentava e que tratava de conservadorismo, tratava de patriotismo, de governo e que tinha um outro olhar para o Brasil do que outras emissoras infelizmente não têm. Muito pelo contrário, essas outras distorcem, mentem, manipulam, buscando exatamente diminuir o nosso país. E isso é inaceitável. Lastimamos muito e nos solidarizamos aqui com o Luiz Heraldo Lacombe.
Desejamos muita sorte a ele. Deus lhe dará um futuro ainda melhor, ainda muito melhor, porque na realidade a Bandeirantes hoje é uma empresa que tem como sócio majoritário o Partido Comunista Chinês. Então, jamais nenhum jornalista honesto que queira mostrar a notícia como ela é, terá sucesso e futuro nessa empresa. Lacombe, conte conosco do movimento conservador para lhe dar todo o apoio, lhe agradecer e torcer muito para que seu futuro seja muito melhor do que estava sendo o seu presente. Vamos falar um pouco agora do querido STF, né? Que, aliás, é um terreno árido para o conservadorismo, tá? O STF não tem ajudado muito. E hoje nós temos a grande notícia da decisão de que eles tomaram, inclusive contrapondo a decisão anterior do Congresso, que é com relação à redução de salários para funcionários públicos. Eles querem dizer que é inconstitucional, que não pode, mas pode para os funcionários das empresas privadas, que são na realidade o que sustentam os funcionários públicos, porque o dinheiro do governo para pagar aos seus funcionários vem dos nossos impostos, vem do nosso suor. Então nós podemos ter os nossos salários reduzidos, mas os funcionários públicos que ganham acima da média de mercado, que têm estabilidade ou que têm cabides políticos, esses não podem ter seus salários reduzidos. Isso é um absurdo. Mas essa questão do STF ter 2 pesos e 2 medidas não é nenhuma novidade para nós. Nós vemos aí o caso agora da Sarah Winter. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não defendo, eu não concordo muito com os meios da Sarah Winter. Aplaudo pelo esforço dela, pela busca que ela tem de um país melhor, mas não comungo dos meios. Mas independente disso, ela é uma brasileira, ela merece o mesmo direito à justiça de que todos os brasileiros. E ela foi solta na condição de utilizar tornozeleira eletrônica. E aí, mais uma vez, o STF demonstra o seu peso e sua medida de acordo com sua conveniência. Porque Lula e Zé Disseu, condenados em segunda instância, soltos por uma medida política conveniente de ministros do STF, não usam tornozeleira eletrônica. Viajam, vão para o exterior para falar mal do país, para fazer planos contra o país, com apoio desse canalha chamado Fernando Henrique Cardoso, que esse realmente é um grande canalha. Foi um grande enganador da população brasileira quando esteve no governo. E hoje continua enganando, mentindo, manipulando covardemente e com canalice contra o governo de Jair Bolsonaro. É como eu já disse certa vez em um vídeo. Fernando Henrique Cardoso, recolha-se a sua insignificância. Você só age para o mal dos brasileiros. Vai para Paris, vai para o teu apartamento em Paris, nos deixa aqui em paz, que seria muito melhor para todos nós. Seríamos muito mais felizes se você não existisse. Mas, voltando à questão do STF. Então, são 2 pesos e 2 medidas, porque para uma pessoa é de um jeito, para outra é de forma diferente? E cadê a igualdade da justiça? Cadê o igual para todos? Não é. E também, né, hoje a gente vê aí governadores, alguns meios da imprensa querendo culpar o presidente Bolsonaro pelas questões mortes e do vírus chinês. E é muito interessante, né, porque o STF delegou para governadores e prefeitos todo o poder de administrarem a crise
a crise sanitária em seus estados e nas suas cidades. O governo federal foi impedido de gerenciar, de executar o seu trabalho. Foi delegado para governadores e prefeitos. Então agora querem culpar o governo federal? Não. Muito pelo contrário. Hoje se vê que o discurso que o presidente falou na época, em março passado, hoje se comprova que ele estava certo. Teve a onda sanitária e agora chegou a onda econômica. E os caminhos que foram sugeridos na época pelo Bolsonaro não foram aceitos, né? Preferiram seguir a Organização Mundial de Saúde, que já está claro para o mundo inteiro que esse comandante da OMS, esse tal de Tedros, eu esqueço o sobrenome dele, não é uma pessoa confiável, muito menos digna para ocupar aquele cargo, aliás, nem médico ele é, e que é, na realidade, o emissário chinês dentro da OMS. Mas coube ao governo federal arcar com todos os custos. E hoje eu assisti à live do presidente, onde estava o Paulo Guedes, ministro da Economia, em que ele colocou números de que o governo federal injetou R$ 1 trilhão na economia do país durante essa crise do vírus chinês. R$ 1 trilhão. Então, algumas medidas, né, que o governo fez. Teve a questão do auxílio emergencial, onde o Congresso queria dar R$ 500. E o governo federal, com todo o esforço, porque a gente sabe o quanto isso pesa, passou para R$ 600. Com este valor, ele triplicou o Bolsa Família, o valor do Bolsa Família, beneficiando milhões de brasileiros. Teve também a questão dos autônomos, daquele cara que vende o picolé, a pipoca, a água de coco, o refrigerante na praia, que são os desconhecidos, né, que foi chamado dos esquecidos. Esse pessoal não foi esquecido nesse governo. Eles receberam e vão receber mais 3 parcelas, tá? Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Inclusive, esse programa econômico, coordenado pelo Paulo Guedes e comandado pelo presidente Jair Bolsonaro, hoje serve de modelo para diversos países no mundo, inclusive os desenvolvidos. E o Brasil acaba de ser convidado para coordenar um trabalho de recuperação mundial na OCDE. Isso nos orgulha. E parabéns ao ministro Paulo Guedes e ao presidente pelas medidas tomadas de auxílio à população brasileira. Eu quero tocar só num assunto, presidente, mas eu vou antes falar sobre a questão do programa de saneamento que foi aprovado hoje no Congresso, tá? O governo federal vai disponibilizar água e saneamento para mais de 100 milhões de pessoas. Isso representa em torno de 50% da população brasileira, que hoje não tem direito à água potável e muito menos a esgoto. E o que nos surpreende é que senadores de partidos de esquerda, ditos socialistas, né, votaram contra. Só para citar alguns nomes que são conhecidos: Randolfo Rodrigues, da Rede; Jacques Wagner, do PT da Bahia, e o representante de Pernambuco, infelizmente, Humberto Costa, do PT, aliado ao PSDB do governador e do prefeito, votou contra esse investimento bilionário que o governo fará em prol dos mais necessitados, dos menos beneficiados, porque ter água e saneamento representa saúde. E serão feitos investimentos vultosos para que a população mais carente tenha acesso a esse grande benefício para a saúde de todos.
Mas o que eu queria falar com o senhor presidente Bolsonaro e também com o ministro Paulo Guedes é o seguinte: eu bato palmas para tudo que o governo fez em prol da população. Mas tem um ponto que precisa ser analisado. Meses atrás, logo no começo, eu fiz um vídeo em que eu falei sobre as empresas. E agora eu volto a falar. As empresas estão sentindo muita dificuldade para ter acesso às linhas de crédito que o governo federal disponibilizou. Se vai ao Banco do Nordeste, se vai a bancos privados através do Pronamp, e não se consegue. E inclusive com empresários amigos eu tenho conversado coisas pequenas, até se a pessoa está com sua empresa no Serasa, por exemplo, não está podendo ter direito a acesso a financiamentos no Banco do Nordeste, o BNDES. E aqui eu venho mais uma vez humildemente pedir pela compreensão dos senhores, senhor presidente e senhor ministro da Economia. Revejam isso, porque nenhuma empresa que está devendo, que está no SPC, no Serasa, se ela está, é porque ela passa por dificuldades seríssimas que ela não conseguiu quitar. Mas são valores pequenos em comparação à ajuda que o governo pode disponibilizar. Então revejam esse critério, retirem esse critério em prol das micro e pequenas empresas que geram o maior volume de emprego nesse país e que atravessam uma crise seríssima. Algumas nem deverão reabrir. Mas as que tiverem ainda um pouco de fôlego para voltar a trabalhar, recebam essa ajuda e que seja mais fácil ter acesso a esse crédito, que será de fundamental importância para a sobrevivência dessas empresas. Muito obrigado a vocês pela atenção e eu quero mais uma vez convocar: junte-se ao movimento conservador. Ele é digno, ele é a salvação desse país. Boa noite, um forte abraço a todos.